Olá, iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Você que nos acompanha sabe que nas últimas edições temos entrevistado, conversado com pessoas que têm marcado e que marcaram a história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2018 completa 60 anos. Então, hoje, para nossa honra, nós recebemos a professora Virgínia Dantas de Araújo. Ela é nascida em Caicó, não vou dizer o ano, e é graduada em arquitetura pela nossa universidade. Ela se graduou em 1978. No ano seguinte, ela já entrou para o quadro de professores colaboradores do curso de arquitetura. Depois ela fez mestrado em engenharia e construção civil e doutorou-se também em arquitetura, todos esses cursos pela Universidade de São Paulo, a USP. Exerceu diversas funções na nossa universidade, foi coordenadora de curso, do curso de arquitetura, diretora de administração escolar, pró-reitora de graduação na gestão do professor Geraldo Santos Queiroz, desempenhou ainda a função de pró-reitora de graduação na gestão do professor Ivonildo. Virgínia exerceu ainda o cargo de secretária adjunta da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica do município de Natal. Bom, para puxar os fios da memória, para a nossa conversa ter mais sentido, nós temos aqui a honra de receber o professor Geraldo Santos Queiroz, nosso ex-reitor, jornalista, professor, alguém que nos honra muito com a sua presença nesse momento aqui no nosso Memória Viva. Também temos a presença de Bianca Carla Dantas de Araújo, professora e chefe do Departamento de Arquitetura e pesquisadora em conforto ambiental aqui da UFRN, que além disso é filha da professora Virgínia. Muito obrigado, Bianca, muito obrigado, professor Geraldo, por nos ajudar a conversar com essa caicoense, seridoense da gema, não é? Professora, bem-vinda. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Edmilson. A satisfação é toda minha. Eu acho que faltou colocar aqui que você foi pró-reitora de graduação em outra, mais de uma gestão, não é? Na gestão do professor Ivonildo, na época do Reúne. Na época do Reúne. E também assumi a superintendência de infraestrutura. Exatamente. Na primeira gestão da professora Ângela. Muita coisa para essa menina de Caicó, né? Pois é. Você ficou em Caicó até que ano? Não, eu praticamente nasci em Caicó, acho que morei durante 3 anos. Depois meu pai era do Banco Brasil, foi transferido para Currais Novos, onde ficamos até o período que minha irmã mais velha precisava fazer o científico e lá em Currais Novos não tinha, então nós nos mudamos para Natal. Meus 2 irmãos mais velhos são médicos, foram para a medicina e eu migrei para a arquitetura. Mas aí você, 3 anos, foi para Currais Novos, ficou em Currais Novos até os 9 anos? Até os 9 anos, exatamente. E veio para Natal? E vim para Natal. Então, o principal da sua educação foi aqui em Natal? Foi, exatamente. Estudei no Instituto Maria Auxiliadora, até depois que a auxiliadora não tinha científico, eu queria fazer arquitetura, e fui para o colégio pré-universitário, que na época era muito interessante. Tinha um índice de aprovação no vestibular muito alto, né? Então eu fiz o científico no colégio pré-universitário. No CPU. CPU, exatamente. Maravilha. E aí em 1974 você entra na universidade? Foi, na primeira turma de arquitetura. Inclusive se não tivesse aberto o curso de arquitetura e urbanismo aqui na UFRN, eu tinha um tio que morava em Brasília e tinha todas as condições de estudar em Brasília, né, na UNB. Mas na época que eu fui fazer o vestibular, a UFRN abriu o curso de arquitetura e eu fui da primeira turma de arquitetura. Mas você saiu cedo do Seridó, mas o Seridó não saiu de você, você ainda continua seridóense. Eu sou uma típica seridóense, né, batalhadora e corro atrás de muitos desafios, né, enfrentei muitos desafios. E o seu pai era do Banco do Brasil. Eu descobri agora que o professor Geraldo também foi do Banco do Brasil, professor? Foi. 9 meses de Banco do Brasil. Só? Só, mas com muita aprendizagem. Muita aprendizagem, eu acho que realmente... E saí do Banco do Brasil por conta da necessidade de terminar o curso de jornalismo. Era da primeira turma, como nós íamos concluir em 1965, mas houve um atraso. Concluímos em 66, então houve tempo de eu sair do banco e vir e concluir o curso. Mas você não conheceu Virgínia nesse tempo, não? Não, conheci Virgínia depois.
mas exatamente por conta dos Dantas de Caicó. E eu acho que é bom, Virgínia, falar um pouco dessa origem dela, das Oiticica, dos Dantas das Oiticica. Dantas e Araújo. Exatamente. Araújo é do meu marido, né? Araújo é do seu marido. Mas, na realidade, o meu Dantas, né? Exatamente, os Dantas das Oiticica, e meu bisavô era o Coronel Bem das Oiticica, né, no caso. Então, é uma família, os Dantas do Siridó são bastante conhecidos, né, em toda a região, né, é bem característico a família Dantas do Siridó. E aí Bianca ficou siridoense, mesmo tendo nascido em Natal, Dantas Araújo. Pois é. Muito bom, Bianca. Tanto o sobrenome já me entrega, né? Quando eu falo que eu sou Dantas de Araújo, você é siridoense, né? E também o biotipo, né? Que existe N Virgínias, né? O biotipo tem muitas Virgínias no Siridó. Que não passou para as filhas. Ô Virgínia, você também tem uma Medeiros também? Não, é só Dantas. Porque tem uma siridoense muito... de muita fibra, que eu acho que talvez até você tenha conhecido, e foi motivo até de estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Júlia Medeiros, que era vamos dizer, era cunhada de Joel Dantas, que era seu tio. Exatamente. Né? Júlia Medeiros, inclusive, foi uma das mulheres que encabeçaram a luta pelo direito ao voto feminino. Então, seu pai era do Banco do Brasil, tinha essa mobilidade, saiu de Caicó, foi para Currais Novos, veio para Natal. E ele terminou a carreira dele, morreu muito cedo, mas ele terminou a carreira como inspetor do Banco do Brasil. Né? E eu tenho um irmão, meu irmão mais moço também entrou como menor aprendiz do Banco do Brasil, já está aposentado do banco, mas também seguiu a carreira do meu pai. Olha só, a carreira toda dentro do Banco do Brasil. Exatamente. Mas aí, voltando, fazendo a ligação, você entra no curso de arquitetura, o curso começando, como é que foi isso? Foi muito interessante essa experiência, porque era um curso que o currículo ainda estava se formando, né? E os 2 primeiros anos eram o chamado básico da área tecnológica, e nós cursávamos disciplinas com todas as engenharias. E o básico de arquitetura não diferenciava do básico das engenharias. Então, era muito difícil as disciplinas técnicas, né, de física, de matemática, os cálculos e também a própria base, né, que nós tínhamos. Era muito difícil passar nas disciplinas do básico. E durante o curso, a turma foi ficando retido nessas disciplinas básicas e eu fui seguindo. Teve momentos assim que nós tínhamos turmas de projeto, 2 alunos, porque o curso o pessoal foi ficando retido e nós fomos caminhando. Então eu terminei cursando disciplinas com as engenharias, toda a parte de cálculo estrutural, né, eu cursei junto com as engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. E isso fez com que eu fosse realmente me dirigindo para a tecnologia da arquitetura, né? Realmente me fascinou essa área de conforto ambiental, que trabalha com as questões térmica, acústica e iluminação, a área mais técnica da arquitetura, e eu já fui monitora nesse período, né? Então, quando nós fomos no ano de 78, apenas 4 alunos colaram grau, né, no curso de arquitetura. E eu terminei em dezembro e já em fevereiro eu já fiz concurso para professora. E 1º de março de 79 eu fui contratada já como professora da UFRN. Você se lembra de alguns desses colegas que estavam com você lá, terminando o curso? Ah, sim. O professor Pedro Roberto, que hoje ele é superintendente da Riachuelo, muito cedo ele foi para São Paulo e ele é superintendente da Riachuelo. E também temos vários colegas, né, que são muito bem-sucedidos aqui na cidade. Carlos Ribeiro Dantas, Gracinha Madruga e muitos outros que aqui fica até difícil de listar. Mas minha turma, realmente, a primeira turma de arquitetura é bastante atuante até hoje. E aí você entra na universidade em 79 e também é nesse ano que
E Bianca nasce. Bianca nasceu exatamente 2 meses após eu ser contratada na universidade, né? Então, entrou comigo, participou durante todos esses anos, né? Foi comigo já para fazer mestrado na época, né? Nós fomos para São Paulo e era muito interessante que eu ia para a USP e deixava ela no berçário. E chorava ela lá dentro e eu lá fora. Porque realmente era muito difícil. E eu e meu marido fazendo mestrado na época, né? E quando eu voltei, já voltei grávida de Larissa, a segunda filha, né? No caso. E que, por coincidência, né, todas duas hoje são professoras universitárias. Inclusive também os maridos, né? Então somos a família. E também elas seguiram assim, os mesmos passos, fizeram mestrado, doutorado, tanto em São Carlos como em São Paulo, na USP, né? Todas duas. E Bianca depois entrou aqui na UFRN e Larissa hoje é professora da Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. E meus genros também, né? O marido de Bianca é professor aqui na universidade, ele entrou esse ano aqui como professor, ele era da CAERN, engenheiro civil, e Cláudio também, meu outro genro, é professor da USP, da Escola Politécnica. Né? Aí, Bianca, você via a sua mãe nessa trajetória de professor Pois é, estava no sangue, eu acho. Porque era uma coisa assim que... a arquitetura era uma coisa que eu tinha certeza que eu ia fazer e ela dizia que eu não tinha aptidão para fazer. Ela achava que eu não tinha, assim, não tinha essas aptidões tão claras, mas eu tinha muita certeza do que eu queria fazer, assim, era acompanhando, né, desde da sala de aula. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu passei a me interessar muito pela arquitetura, fiz o vestibular, passei, né, em arquitetura e fui ser aluna dela. Olha! O que foi uma coisa até difícil, assim, porque... Com os outros colegas. Com os outros colegas. E eu lembro, assim, até na época o pessoal fazia, Bianca, vamos pedir para adiar o trabalho. Eu disse, não peça para eu fazer isso, porque vai ser muito pior para a turma toda, porque ela não vai adiar. Se eu pedir, vai ser pior. Vai ser pior. E aí, mas assim, foi uma honra, óbvio, né? Mas eu sempre brinco que minha identidade durante a faculdade era filha de Virgínia, eu não era Bianca, era filha de... Então tinha uma responsabilidade enorme nas minhas coxas. E hoje é a professora Bianca, chefe do departamento. E aí, pois é, e vendo a luta dela, assim, na universidade, eu tinha uma certeza de que eu não queria seguir esse caminho. A certeza que eu tinha da arquitetura, eu tinha de que não ia ser professora, não queria esse... Não pela... Assim, eu tinha muita admiração, mas era uma luta tão grande que eu achava, assim, que queria uma coisa, assim, né, que fosse mais... Talvez mais tranquila, mas estava enganada, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, o campo da arquitetura não estava, assim, tão bom, todo mundo saiu para fazer mestrado, doutorado e tal. E como a área que eu gostei muito, terminou sendo a área dela uma área mais técnica, o mestrado era o que se vislumbrava na época, eu fui fazer, mas também ainda não com a intenção de ser professora. E aí fui para a área de conforto ambiental também. E na época, quando eu terminei o mestrado lá, a gente vai dando palestra, né, vai sendo bolsista, e aí fui realmente me apaixonando pela área. E terminei, né, tendo certeza de que eu queria ser professora mesmo ao longo do caminho. Mas você não enfrentou o desafio que sua mãe enfrentou, que foi de fazer o mestrado com um filho pequeno, né? O mestrado não, o doutorado sim. E como é que foi isso? Uma filha pequena fazendo mestrado, numa universidade top, com um curso top, exigente, né? Como é o mestrado em arquitetura na USP, né? Não, o mestrado foi em engenharia. Mais difícil ainda, porque você faz a ponte entre a arquitetura e... Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Não, foi uma experiência muito boa, mas também muito difícil. Né? Eu era arquiteta numa escola de engenharia. Né? Outra coisa, mulher, tinha pouquíssimas mulheres na engenharia civil, só engenheiro, né? E também nordestina, também tem essa classificação. Então os caras perguntavam, o que essa arquiteta nordestina está aqui fazendo entre nós? Exatamente, foi muito difícil, mas na época o meu orientador, o professor Lande, Francisco Lande, que inclusive foi diretor da Politécnica e depois foi também presidente da FAPESP, ele me ajudou muito e acreditou muito no meu projeto de pesquisa.
e me colocou no Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, né? E que naquela sala ali tudo era super importante para mim. Na época, eles estavam adaptando um programa de simulação, primeiro programa de simulação, o NBSLD, era um programa americano, e que ele me deu como desafio estudar e tentar fazer aplicação, né, nas edificações aqui no Nordeste. E eu lembro que a gente trabalhava com o computador, o mainframe, né? E que a gente deixava o programa rodando o final de semana inteiro, recebia aquele catatal de papel, né, para ler aqueles resultados. E tudo isso foi muito desafiador. Inclusive, na época, era uma linguagem Fortran, e eu fui fazer curso. Tudo que me desafiava, eu tentava resolver. E terminei realmente o mestrado com muita honra na Escola Politécnica de São Paulo. Né? Traduza para o público leigo, quem não é da área, o que era exatamente esse trabalho que você fez no mestrado? Eu utilizava, por exemplo, utilizei edificações no conjunto habitacional aqui em Natal, e, através das simulações, eu ia fazendo mudanças teóricas na edificação, rodando a edificação em termos de insolação, ventilação, mudava a cobertura, as paredes, e isso eu ia rodando o programa e chegando a conclusões, porque no final o programa definia. A gente entrava com as condições climáticas, as condições da edificação, e o programa saía com traduções daquelas mudanças. E eu ia vendo o que era importante, né, para a arquitetura e para aquela edificação que eu estava estudando particularmente. Aí você termina o mestrado em 86. 86, aí volta? Eu voltei antes, né, que eu passei em 83, eu já voltei para o UFRN. Era muito difícil naquela época porque não tínhamos professores de conforto ambiental. Certo. É tanto que muitas vezes nas férias que eu chegava aqui, eu ia lecionar as disciplinas, porque não tinha ninguém para lecionar. No período que eu tive afastado, propriamente dito, vinha professor da Paraíba para lecionar essa disciplina. Certo. Então, quando eu voltei, eu reassumi, foi quando minha segunda filha nasceu, mas eu reassumi logo as atividades e fui eleita coordenadora do curso de arquitetura. Olha, foi o seu primeiro cargo na universidade? Primeiro cargo na universidade. E nesse período, mesmo acumulando, escrevendo até a dissertação, né, eu fiz um trabalho, foram 2 gestões seguidas, trabalho de discussão do projeto pedagógico do curso. No Centro de Tecnologia, nós tínhamos naquele momento, todas as engenharias, e no caso a arquitetura não foi diferente, nós estávamos discutindo os projetos pedagógicos. E foi um trabalho muito interessante. O projeto pedagógico do curso de arquitetura, que até hoje, ainda que é a questão da integração das disciplinas, né, dentro de uma linha bem dialética de ensino, foi uma inovação. E até hoje o curso de arquitetura e urbanismo da UFRN, ele é considerado um dos melhores cursos do país. Exatamente. Né? Então isso para mim é muita honra ter participado, junto com o professor Marconi Grevi, que na época era professor, e também a professora Elizabeth Raulino, né? Nós 3 coordenamos esse trabalho. Foi uma discussão semanal. Toda semana a gente tinha reunião, discutíamos, ia para a casa de Grevi. Muitas vezes Bianca e Larissa iam comigo, ficavam dormindo lá no sofá a noite toda, enquanto a gente estava discutindo a questão do currículo de arquitetura. Então, o projeto pedagógico do curso de arquitetura, que ainda hoje está vigente, né? É um dos seus primeiros filhos da universidade. Foi, uma das primeiras realizações para mim foi esse projeto pedagógico. Filho também de uma família, né? Porque o projeto pedagógico envolve um conjunto de colegas que estão envolvidos e engajados com aquilo. Mas, professora, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos, e aí a gente fala do seu doutorado, das atividades da administração. A gente volta daqui a pouco.